E o tema de hoje é afeto e gestação saudável. Eu quero aprofundar mais nesse tema com vocês para deixar isso de forma mais prática, vocês tenham clareza da importância do afeto e como fazer. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Sampa, mais conhecido pelo meu sobrenome japonês Sampa, e o meu propósito é ajudar você, mamãe, você, papai, vocês que estão grávidos, você que está grávida, a ter uma gestação saudável para que principalmente o seu bebê ele venha saudável, não só fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente. E é nessa fase da gestação que nós temos, né, então você como mamãe, como papai, tem grande impacto nesta formação dessa saúde do seu bebê, ok? Então bora lá. Tema de hoje, afeto e gestação saudável. Sampa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Se vocês começarem a dar uma gugada, vocês vão ver diversas pesquisas, diversos estudos por todo o mundo a respeito do afeto e como ele transforma as pessoas. Ou seja, as pesquisas elas, na maioria das vezes, ou eu diria que 99% das vezes, avaliam o ser humano depois de nascido. E o afeto ele é transformador em qualquer fase da vida. Agora, ele é principalmente transformador e edificante na gestação e nos primeiros 7 anos de vida desta criança. É onde ele faz toda a diferença. Depois ele é importante para o término da construção dessa psique, né, dessa autoestima, né, deste ser humano. Mas são nesses 7 anos e 9 meses, na gestação e na primeira infância, que este afeto é fundamental. Um grande mestre que eu tive, um dos grandes mestres, se chama Hugo de Jesus. Olha só o nome dele. Eu tive a oportunidade de ter grandes mestres na minha vida. E atribuo essa oportunidade muito à gestação que eu tive. Eu já contei em algumas lives um pouquinho da história da minha gestação e que apesar de todas as dificuldades minha mãe teve com a gestação, em função do seu mundo exterior, do seu próprio mundo interior, ela estabeleceu uma conexão muito forte comigo. E o que me permitiu ter uma lente no qual eu interpretava o meu mundo exterior de um jeito que me permitisse querer aprender mais com as pessoas, para ser melhor. E aí, com esta lente, com esta proposta de aprender, eu tive um outro grande mestre, chama Dr. Gilberto Hara. Vou falar do Dr. Gilberto Hara, vou falar do Hugo de Jesus, vou falar de Thomas Verne, do psiquiatra canadense, eu vou falar de Michel Odan, do médico obstetra francês. E esses grandes mestres que eu tive ao longo da vida me ajudaram bastante neste caminho e a compartilhar o que eu quero compartilhar com vocês. Esta conclusão que eu tive andando com estes e outros mestres. Este Dr. Gilberto Hara, que vocês vão conhecer, ele faz parte da Sociedade Brasileira de Coaching Perinatal, junto comigo. Ele é um especialista em Mindfulness, dentre outras certificações que ele tem. Uma vez, num treinamento com ele, ele me disse o seguinte, isso foi um treinamento logo que meu primeiro filho nasceu, na minha busca por ser um pai melhor. O Dr. Gilberto Hara tem 66 anos, eu acho que é agora. Ele disse assim para mim, Fábio, se posiciona como um aprendiz. Nesta posição de aprendiz, você vai ver como as coisas vão mudar para você. Naquela hora não fez muito sentido, mas conforme eu fui ficando mais maduro, foi fazendo cada vez mais sentido e percebendo que em alguns momentos eu já tinha esta posição e que em outros eu precisava ser mais flexível, mais maleável para que ficasse mais nesta posição e pudesse crescer mais rápido. O outro mestre que eu comentei, que foi o Hugo de Jesus, também um senhor de 68 anos, ele me disse assim uma vez, amor é comportamento. E eu fiquei pensando, amor é comportamento, amor é comportamento. E eu entendi o que ele quis dizer e foi muito importante o que ele disse. Mas aí eu fiz a ligação com a palavra afeto. Então, qual que é a analogia que eu faço para vocês? É a seguinte, o amor, ele é o propulsor, ele é o combustível, ele é o que dá explosão no motor. Que motor é esse? Que é o seu coração. O amor está aí, ele que faz tudo isso. E o amor se manifesta de diversas formas. Ele se manifesta através da compaixão, ele se manifesta através da contemplação, e ele se manifesta através do afeto. Ah, como assim, Sampaio? O que é o afeto?
O afeto é o amor em ação. Assim como compaixão é o amor em ação, mas cada de uma forma diferente, o afeto é a afeição, é a demonstração do amor através da afeição, né? Então, ou seja, você demonstra este amor, esta afeição ao outro. Isso é o afeto. Porque imagina o seguinte: se você, casada com o seu marido, ou você, marido, está assistindo, casado com a sua esposa, no seu coração você ama demais ela e você, mamãe, ama demais ele. Mas, se você não demonstra esse amor, essa demonstração de amor, ela pode ser feita através de palavras, ela pode ser feita através de gestos, ela pode ser feita através de cuidados. Você não demonstra esta afeição, para o outro não basta. Porque nós, tá no nosso sistema, nós necessitamos deste afeto. Ou, quando a gente não necessita mais do afeto, olha só que coisa maluca. Quando a gente não necessita mais desse afeto, quando nós temos a certeza de que somos amados por ele ou por ela, quando nós temos essa certeza, o afeto ele já não é tão necessário, porque essa certeza ela não é só cognitiva, é como se todo o seu sistema soubesse que você é amado por ele ou ela. Olha só que coisa louca. Se não é cognitivo, significa que é muito mais sensorial, é muito mais sensitivo. E aí agora, pensa comigo. Qual é o momento da sua vida em que você é mais sensitivo, você é mais perceptual? Essa certeza que você é amado, ela fica no seu consciente, no seu inconsciente, é em você inteiro. É quando você está no ventre da tua mãe. É quando você está lá ainda como um feto, como um bebê dentro da barriga. Neste momento, está em desenvolvimento e você é todo sensorial. E isso que é impresso em você neste momento pode te dar a certeza de que você é amado, de que você é amada. E com essa certeza, a sua necessidade desse afeto diminui, ela passa a ser menor. Foi muito bom porque quando este meu mestre Hugo de Jesus disse que amor é comportamento, ele trouxe à luz essa ligação entre amor e afeto. Falei, uau, que legal! E aí eu estou podendo compartilhar com vocês, né? Como faz toda a diferença. E aí o meu convite para você é que você possa escutar isso que eu estou compartilhando e falando com vocês hoje, como disse o outro mestre um dia para mim, Dr. Gilberto O'Hara, né? Que você possa trilhar o caminho do aprendiz. Né? Então, escutar, né, com o propósito de que isso faça sentido. Mesmo se não fizer sentido para você nesse momento, porque às vezes é assim e tudo bem, nós somos assim, às vezes a gente precisa de um tempo, né? Que isso fique em você, permeando em você. Às vezes a gente costuma dizer assim, permeando na sua alma, né? Para que você perceba isso, porque uma hora a ficha cai, uma hora acontece alguma coisa na sua vida que essa ficha cai. Por isso que eu falo bastante sobre a saúde na área espiritual, que ela é bastante importante. Por quê? Quando você talvez não tenha se sentido estimulado, ou seu ambiente intrauterino não tenha sido de uma forma que você se sinta preenchida, amada, a ponto de não necessitar tanto de afeto, ou às vezes nem de precisar de afeto, porque você nem se dá conta que você já está assim. Você já se sente amada, então, preenchida, então, não sente essa falta. Então, é como se isso não existisse. Se isso não aconteceu dentro do ventre, isso pode acontecer uma experiência com o divino. E essas experiências com o divino, quando acontecem, você se sente completa e completa. E aí, blum, as coisas começam a transformar na sua vida de novo. E aí, voltando de novo, agora lembram que eu falei de um outro mestre que eu falei de Thomas Verne? Thomas Verne é um médico psiquiatra canadense de 85 anos. Ele foi um dos revolucionários no estudo da perinatalidade e o quanto esse ambiente intrauterino influencia na formação da personalidade do ser humano. Ele tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: a ecologia do ventre garante a ecologia do mundo. Olha só, gente, olha só. Mamãe, papai, você que está grávida e está me assistindo, o seu ventre é a primeira morada deste ser.
é a primeira morada do seu filho. E essa morada, eu diria que é uma das principais moradas físicas das nossas vidas e da vida do seu bebê. O que é que nós, pais, eu, mamãe, eu, papai, eu grávida, posso fazer para que essa morada seja a melhor possível, já que ela é tão importante? É nessa morada que a gente define boa parte de como vai ser a personalidade dessa criança. Olha só que interessante. Não significa que só da gente fazer isto, os nossos desafios terminam depois que o bebê nasce, que o nosso filho ou filha vem. Os nossos desafios continuam, né? Aí por isso que eu falei a respeito das relações saudáveis, né? Do quanto nós, enquanto no papel parental de pai e mãe, somos formadores e responsáveis ainda pela formação desta criança, deste filho ou filha, e pela sua realização e para a sua vida plena, né? Só que, infelizmente, a grande maioria dos pais não tem consciência disso, e esse momento passa no automático. Esse momento passa como se fosse um processo natural. Ele é natural no aspecto de que nós fomos feitos para que cumpríssemos esse papel, né? De casar, de procriar, isto é natural. Mas o nosso papel enquanto educador deles, enquanto formador deles, ele é de grande responsabilidade. E aí o afeto, ele é fundamental. Você que está grávida, papai que está me assistindo, a demonstração na gestação, e olha só que coisa interessante, né? Essa demonstração é uma demonstração que ela é importante na família. A família é essa família que vocês estão formando. Caso você já tenha filhos, você já tem a sua família. Caso você ainda não tenha filhos, este é o primeiro filho, é o primeiro bebê, é a primeira filha. Com ela, você formou a sua família. E o afeto é importante que aconteça, ou seja, essa demonstração de amor, essa demonstração de afeição, por isso que é afeto, ela aconteça entre todos vocês. Entre o marido e a esposa, entre os pais e o bebê, entre os pais e o filho ou filha. E quando você não deixa a gestação passar no automático, e esses 9 meses passam muito rápido, quando você investe com consciência nessa gestação, e vocês investem nesta troca de afeto entre vocês três, ou vocês e os outros filhos também participando dessa gestação, eu vou explicar como energia, mas eu posso explicar mais cientificamente para vocês. Eu estou falando energia para simplificar. Mas a energia que se forma, a egrégora que se forma nessa família, faz com que este ambiente intrauterino, né, esta primeira morada de onde está o seu bebê, seja espetacular, seja transformadora. É como se fosse uma analogia que eu posso fazer, gente. É como se fosse o céu no seu ventre. Imagino que a maioria das pessoas imaginam o céu, principalmente os que creem em Deus, o céu como um lugar gostoso, com paz, com plenitude, com amor, com respeito. Então, quando existe essa troca de afeto entre os pais e os filhos, tudo isso é junto com a gestação, o seu útero, mamãe, se torna o céu do seu bebê. Gente, olha que demais, o seu útero, o seu ventre, essa primeira morada passa a ser o primeiro céu do seu bebê. E quando o seu bebê ele é gestado, ele é formado neste céu, a chance dele nascer com estas impressões de afetividade, de amor, se tiver gratidão, melhor ainda. Este céu que é o seu ventre vai fazer com que ele nasça preenchido. Mas para isso acontecer, é importante que esta afetividade circule na família. Por que é importante que esta afetividade circule na família como um todo? Porque senão é muita responsabilidade só para a mãe. Não que ela não possa ser capaz de fazer isso, pode sim, né? É possível sim. Mas quando a família toda está envolvida, né, nesta afetividade, é transformador. Eu tive a honra de acompanhar alguns casos com algumas famílias onde o marido participou absurdamente na gestação, a mulher também, e os dois com o seu bebê no ventre e uma troca de afetividade, e os resultados deste bebê, né, que veio à vida, não, desculpe, deixa eu corrigir,
que após o nascimento ficou ao lado deles, porque no meu ponto de vista a vida já existia, né, já existe dentro do ventre. Então, ao lado deles, você escuta histórias que você fala assim, cara, sensacional. Só que essas histórias boas, essas histórias gostosas, elas não ficam circulando no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, porque tem, eu não me lembro quem disse isso outro dia, mas fez muito sentido, né? Quem está bem não costuma ficar compartilhando, não costuma ficar divulgando, mas quem está com problema conta aos 7 ventos, participa do grupo X, Y, Z e assim por diante. Então, tudo isso para te dizer, mamãe, papai, tem muita gestação boa, tem muito parto tranquilo, tem muito bebê que dorme à noite, que mama tranquilamente, que as coisas fluem, que não tem alergia, sabe, que não tem nenhum problema físico, que não chora muito, que não precisa ficar dormindo no quarto dos pais ad eterno. Tem isso sim, e tem bastante. E qual que é o segredo disso? Um dos segredos é esta afetividade girando, acontecendo em toda a família. E é muito interessante, né? Teve um processo que eu acompanhei em que o pai foi participativo, mas ele não tinha muito tempo, trabalhava bastante. Mas como ele foi participativo, olha só que interessante, permitindo que esta mãe pudesse ter uma gestação tranquila, a apoiando nisso, né? E foi um trabalho tão legal nessa família que eles envolveram os filhinhos pequenos para participar do processo da gestação. À noite, quando eles estavam todos juntos, às vezes de manhã, quando eles acordavam, estavam todos trocando em afetividade. A mãe teve um pouquinho mais de trabalho, porque como o pai não participou das sessões do programa da gestação Super Bebê, foi só a mãe, ela foi quem teve que buscar um equilíbrio para conseguir envolver todo mundo, e nós trabalhamos isso nas sessões. E ela conseguiu envolver todos, então eles conseguiam ter momentos, tinha momentos tensos sim, tinha momentos de alguma DR sim, porque essa é a vida, né? Mas ela conseguia, dentre esses momentos de dificuldade, criar fortes momentos de intensidade de afeto, em que aí estava o marido, estava a esposa e estavam os filhos participando. E quando isso acontecia, bum, era o céu no seu ventre. Era o céu nessa primeira morada do seu bebê. Olhem que interessante, que interessante. E o parto, gente, o parto foi extremamente fluido. Foi um parto em casa. E o bebê nasceu super rápido e foi sensacional. E foi sensacional. Então, o afeto é fundamental para uma gestação saudável. As crianças que são desprovidas de afeto, agora eu vou falar um pouquinho do que pode acontecer ao longo da vida, para que você, mamãe, papai que está me escutando, você que está grávida, possa ter mais consciência e tomar decisão agora de buscar um caminho para gerar afetividade na gestação. Os caminhos de uma criança desprovida de afeto tendem a são crianças e adultos que não gostam de ser tocados, são crianças e adultos que são mais retraídos, são crianças, adolescentes e adultos, nem vou falar que são tímidos, mas é comum ser. São crianças, adolescentes e adultos que se tornam despersonificados. Eles não são quem eles poderiam ser. Eles não são quem eles são de verdade, porque eles, durante a vida, buscam um caminho para conseguir, de alguma forma, receber, nem que seja uma migalha de afeto. E o mais interessante de tudo isso é que não significa que ao longo da vida esses pais não tenham tentado dar afeto para esta criança, para este adolescente, para este adulto. Tentaram e tentam muito. Mas só que eu falei para vocês que na gestação nós formamos boa parte de como será a nossa lente de como a gente olha o mundo. Por esta falta de afeto, principalmente na gestação, e às vezes no começo da vida, no puerpério, nos primeiros 2 anos, ela não consegue, a interpretação dela, desta criança, ela não consegue perceber o afeto. Ela acaba olhando um ponto e focando neste ponto que demonstre e que prove
a crença que ela tem, inconsciente muitas vezes, de que o outro, ou este pai ou essa mãe, não tem afeto por ela. Gente, olhem que interessante e olhem que sério isso. Esta criança, por falta de afeto, ela pode ser uma criança que seja extremamente arteira, né? Que escolha um caminho de rebeldia, além de outros transtornos mentais que ao longo da vida este ser, esta pessoa, esse filho, essa filha podem desenvolver por falta deste afeto. E às vezes, gente, acontece de tirarem a vida. Então, mamãe, papai, olhem a importância do afeto na gestação e ao longo da vida, mas a começar da gestação. Aí eu me abaixo, agacho, levanto, pulo, faço o que tiver que fazer para que vocês entendam a mensagem e possam praticar isso. Aí depois, tem uma outra coisa também. Quem pratica o afeto, ou seja, a afeição, esta demonstração, o amor é este comportamento de demonstrar afeição, né, de você pôr para fora, de externar o seu amor. Uma das formas de externar o amor, né, uma outra forma, por exemplo, é a compaixão, também é uma demonstração de afeto. Ela acaba transformando você. Olha só que rico. Então, se você quiser obter uma transformação rápida, mesmo que você não, num começo, num primeiro momento, não acredite muito nisso, não tem importância. Escolha, pelo que você está escutando, pelo que você está ouvindo, a agir deste jeito, acreditando que isto é bom. Isso, gente, isso é super importante. Como assim escolha mesmo você não acreditando? As nossas emoções nem sempre estão conectadas com a verdade, com o fato. Aliás, isso é muito comum, elas estarem desconectadas com a verdade, com o fato. As emoções estão conectadas com experiências internas que nós temos, normalmente assim. E conforme elas são acionadas, aí nós interpretamos, ou às vezes nem interpretamos, elas já acionam na gente um gatilho emocional e a gente já sai agindo, fazendo, pensando, ou o que for, reagindo a esta emoção. Por isso, não acredite sempre no que você sente. Às vezes é importante você acreditar naquilo que você entende, que você cognitivamente e racionalmente diz faz sentido. E você decidir fazer, mesmo que, sabe, internamente o seu mundo interior discorde disso. Porque quando você começa a fazer, você inverte o caminho. Ao invés da ordem vir da sua emoção ou do seu pensamento, a ordem, ela parte, o estímulo, ela parte do seu comportamento. E aí você vai educando o seu pensamento, o seu mental e a sua emoção. E aí você vai percebendo que existem outras emoções e outras informações em você que não estavam iluminadas, que estavam nas sombras, que de repente elas começam a vir à tona. Isso graças ao seu comportamento, que foi o gatilho. Nos nossos treinamentos, a gente sempre ensina que nós somos movidos por corpo, é uma tríade. Corpo, aqui ó, nessa outra parte do triângulo, a gente tem emoção, e aqui a gente tem, eu vou falar o nosso pensamento, mas é a nossa mente. Porque nós somos muito mais do que pensamos, né? Ou seja, o que a gente pensa é o que de alguma forma está agora na nossa mente, tem muito mais do que isso. Então nós somos muito mais do que nós pensamos. Nós somos muito mais do que só eu sinto, né? Nós somos muito mais do que só eu faço. Nós somos tudo isso. Essa trilogia: corpo, mente e emoção. E se você acredita em Deus como eu acredito, nós somos espírito, corpo, mente e emoção. Tudo isso está dentro de um espírito. Nós somos estimulados, nós aprendemos desde que nascemos. E olha só, mamãe, papai, como vocês podem ensinar o seu filho de forma diferente. Assim que a gente nasce, normalmente, eu não sei como foram os pais de vocês com vocês, mas os meus orientais, eles não costumavam me perguntar assim: filho, como é que você está se sentindo a respeito disso que você fez? Como é que você acha que o outro se sente com isso que você fez? E como você se sente sabendo que o outro se sente assim? Meus pais não tinham essa conversa comigo. Meus pais diziam o seguinte para mim:
Quando eu dizia, né? Porque às vezes era castigo direto, chinelada. Pensa bem se isso que você fez foi bom. Pensa bem se isso que você fez foi certo. Pensa bem, pensa nisso, pensa naquilo, pensa. Qual que era o canal que era estimulado? Era o meu mental. Meu emocional, na minha educação, foi muito pouco estimulado. Foi bem pouco estimulado. Ela começou a ser estimulada depois. Quando, gente? Quando eu comecei a ter consciência, eu era um analfabeto emocional, gente. Vocês não têm noção disso. Quando eu comecei a aprender emocionalmente, deixei de ser um analfabeto emocional. Quando eu me casei, quando eu formei família. E aí, naturalmente, eu fui aprendendo, fui desenvolvendo emocionalmente. Só que eu demorei um pouquinho. Se eu tivesse tido esta consciência antes do casamento, gente, ou no noivado, no casamento, antes da concepção, na concepção e principalmente na gestação, eu já disse isso para vocês em outras lives, muita coisa teria sido diferente, muita coisa. Ou seja, de novo, voltando aqui, para a tríade. Corpo aqui em cima, emoção e mente. Nós somos muito mais do que pensamento, né? Nós temos uma mente. Pensamento fica dentro dessa nossa mente. E nós também somos um ser emocional. E nós também somos um ser que funciona pelo corpo. Como eles estão ligados, assim como a emoção estimula um pensamento, vocês sabem disso. Você tem uns gatilhos emocionais que às vezes você nem pensa, ou faz você sentir raiva e reage reativamente, né? Ou fica triste, ou fica com medo. O nosso corpo também estimula um pensamento, o nosso corpo também estimula uma emoção. Então, essa tríade, ela nos faz agir, tem um estímulo sobre a gente. Então, quão bom seria se você, mamãe, se você, papai, como educadores, como formadores dos seus filhos, os educassem desde o ventre, trabalhando nas emoções, trabalhando no corpo, já provocando estímulos no corpo, ainda na gestação, trabalhando na mente, ainda na gestação. Ah, é possível, Sampaio? Uma outra live a gente fala sobre isso. E depois continuar trabalhando isso depois que nasce. Vocês já pararam para pensar como vai ser este bebê, este filho, essa filha? É isso que nós chamamos de super bebê. Por isso que a gente diz assim, carinhosamente, sem arrogância ou sem qualquer outro sentido pejorativo, por isso que a gente chama de gestação super bebê. É porque ele sai mais completo. Ele sai emocionalmente mais preparado, ele sai com a sua psique mais pronta para desenvolver de forma saudável. E como isso é possível? Porque você, mamãe, e você, papai, atuaram da forma adequada, no momento em que tinha que ser atuado. Porque depois que esses momentos passam no desenvolvimento infantil, e ele possui cada parte do ciclo do desenvolvimento da criança tem um propósito. Depois que isso passa, para você voltar e trabalhar isso que foi perdido no desenvolvimento da criança, do seu filho, da sua filha, às vezes não dá. Vocês terem uma ideia? Então já fica uma dica aí para você, mamãe, para você, papai, você que tem filhos que já nasceram ou você que está grávida. Um exemplo de como é importante a gente aproveitar o estímulo correto na hora correta e um exemplo de forma prática. Não sei se você sabia, mas quando você coloca o seu filho ou filha numa escola bilíngue e ela já começa a estudar no momento em que o cérebro começa a desenvolver a linguagem, ou seja, a partir de 1 ano já começa, né? Com 9 meses já começa a balbuciar alguma coisa, 1 ano já está com outras palavrinhas. As crianças que pertencem a um lar onde os pais conversam muito, normalmente desenvolvem a fala um pouco antes, precocemente. As crianças que estudam numa escola bilíngue, logo no início da vida, e pelo menos estudam até os 7 anos, que elas aprendem, elas não esquecem. Ah, como assim, Sampa? Porque as duas línguas que ela aprendeu, elas ficam gravadas na mesma área do cérebro em que fica a língua mãe, a língua nativa.
Quando a gente aprende depois que o cérebro passa pelo desenvolvimento da área da linguagem, a língua ela fica registrada em outra parte do cérebro. Por isso que a gente esquece. Aí por mais que a gente estude, se não praticar, vai embora. Algumas coisas ficam, mas outras falam assim, cara, esqueci, não lembro. Pra vocês terem uma ideia, minha mãe, ela falava comigo em japonês na minha infância. E aí eu estudei um pouquinho de japonês depois, mas depois dos 14 anos, né? Morava na praia, vim para São Paulo estudar sozinho. Morava na casa da minha avó, aí lá eu estudei um pouquinho de japonês. Quando eu fui para o Japão, acho que assim, eu percebi que eu desenvolvi o aprendizado japonês no Japão, fui a passeio, de forma muito rápida. Só que às vezes eu me surpreendia, porque de repente vinha um vocabulário. Tudo bem, eu falava meio que nem Tarzan, mas vinham algumas palavras que eu falei, gente, de onde veio isso? E minha capacidade de entender, eu falei, gente, como que eu entendo assim? Porque tudo aquilo que foi gravado enquanto eu era... E minha mãe falava muito comigo até os 5 anos de idade, depois ela parou de falar. Ela me ensinava a cantar música japonesa, um monte de coisa assim. Tava na minha área do cérebro. Né? Aí quando... isso foi tudo junto, né? Foi na minha especialização de neurociências aplicada à infância e adolescência. Quando numa das pesquisas eu descobri isso, eu falei, entendi. Caiu a ficha o que tinha acontecido comigo. E olhem só, eu não sei se você sabia, mamãe e papai. Então, gente, olha como o nosso papai é importante. Não sei se você sabia que o QI, muita gente não sabe, tá? Então, se você não souber, tudo bem. Se você já souber, que bom. Se você não sabe, você vai ficar sabendo agora e vai poder fazer diferente. O QI ele não é estático. A gente não nasce com um QI X e morre com esse QI. Então, só porque, sei lá, o primo é mais inteligente do que eu não posso ser mais inteligente. Negativo, posso. Posso desenvolver essas habilidades. O QI, ele é evolutivo. Né? O QI é uma soma de fatores, uma soma de processamentos da nossa função executiva do cérebro, do sistema nervoso central. Então, o QI ele é evolutivo. Hoje já existem planos de desenvolvimento do QI em que você pode colocar o seu filho ou sua filha para fazerem depois de uma certa idade. Olha que interessante. Né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas japonês é inteligente. Né? Nós não nascemos mais inteligentes do que ninguém. É muito menos. Né? É que o japonês, na formação cultural em que ele vive, ele é 1000% orientado a mostrar resultados no estudo. Então ele hiperfoca no estudo, em concentração. E aí, naturalmente, ele acaba desenvolvendo estabilidade e a função executiva do cérebro dele a respeito disso passa a ser super em relação a outras pessoas. Mas não que ele nasceu assim, não está no DNA do japa, do amarelinho lá, que ele é super inteligente. Não é isso, não. Ele foi desenvolvido assim. A cultura fez com que ele fosse assim. Eles não tinham nem consciência de que estavam fazendo isso com os seus filhos. Né? E se a gente for pensar assim, nossa, mas então eles mandaram super bem? Depende. É uma cultura de uma pressão tão grande que a gente tem Suíça, Coreia do Sul e Japão, países com maior índice de suicídio. Então, o fracasso é algo que meio que inadmissível. Não que não tenha, tem sim. Né? Para essas pessoas que têm dentro de si essa questão de fazer corretamente, às vezes nem de ser o melhor, mas de atender às expectativas da família, quando não conseguem, se suicidam. Agora, vamos pegar esse lance, olha, me caiu essa ficha agora. Atender às expectativas da família e não conseguem, o que vocês acham que faltou e que falta nesta pessoa durante a vida? Afeto. E aí, não conseguiu atender às expectativas, que era a única forma que conseguia perceber uma afeição dos pais para com ele, e ele depois projetava esses pais na sociedade, na empresa, na escola, no professor, onde for. Já que eu não recebo esse afeto, para que existir? Não faz sentido. Tiro a vida. Percebam como o afeto é importante. Então, afeto é comportamento. E gestação saudável também é comportamento. Como assim, Sampa? Se você não escolher ter os comportamentos, não decidir agora ter os comportamentos adequados, e os 9 meses passam muito rápido, você vai perder a oportunidade de gerar este ambiente para o seu filho.
de transformar você com afeto. Nós nos transformamos quando damos afeto, quando nos comportamos com afeto. Isso mexe a gente. Lembra da tríade? Corpo. É o corpo quem demonstra esse afeto que o coração sente e o outro percebe. É muito louco, né? Porque eu vi falando de neurônio espelho, ainda não expliquei direito isso para vocês, mas só para vocês entenderem, né? O neurônio espelho nosso, ele consegue perceber o afeto mesmo não notando o comportamento. Mas o espaço vazio que fica entre o coração e a cognição, essa cognição precisa olhar com os olhos conscientes, e isso que esses olhos olham e observam tem que bater com os registros internos, emocionais e cognitivos. Olha só que dificuldade. Para que isso que eu vejo, escuto, eu perceba ser uma demonstração de afeto. Olha que doideira. Quando eu fui regado ou regada de afeto na minha gestação, eu reconheço com facilidade que é afeto. Quem não tem afeto ou quem não teve afeto se torna hábil em perceber dor, em perceber tudo que mostra que na vida dessa pessoa não existe afeto. E é essa lente que essa pessoa passa a usar. E, gente, isso dói. E é triste ver as pessoas assim. Isso tudo pode ser diferente se a gente atua na origem, se a gente atua na raiz, que é na gestação, que é com os nossos bebês, com os nossos filhos dentro da gente. E papai, você que está me assistindo, você é extremamente responsável por isso também. Porque lembra, a família em afeto, você faz parte disso. Você é tão responsável quanto a mãe, quanto a sua esposa, quanto a mulher que está grávida. Se vocês não são casados, que no outro dia eu postei, né, no nosso Insta, uma conversa de WhatsApp que eu falei, uau, sem revelar quem são as pessoas. Eles não eram casados, a mulher estava grávida, o pai, né, longe, queria assumir as responsabilidades, e estava daquele jeito. Então, gente, lembrem disso. A demonstração de afeição é a demonstração do amor. O afeto, ele transforma. O afeto, ele muda a lente que o seu filho vai passar a ver o mundo. O afeto, ele determina e muitas vezes define o futuro do seu filho e da sua filha. O afeto, ele salva vidas. O afeto, ele pode transformar o mundo. O afeto, ele vai fazer com que o seu maior legado, que são os seus filhos, não os bens que a gente deixa, mas os seus filhos e os seus netos, possam brilhar, possam ser eles mesmos. Óbvio que isso tudo feito na medida certa, né? A gente não tem tempo para falar sobre tudo isso, mas o importante nesse momento agora é vocês só terem consciência da importância do afeto. E gestação saudável é comportamento, é afetividade, é afeto. E você, então, mamãe, tem como tarefa, você, papai, estabelecerem estratégias para demonstrarem esse afeto. Bom, é isso, gente. Obrigado por você participar. Não demore para decidir pelo afeto, para decidir pelas emoções importantes que vão formar um bom alicerce emocional do seu bebê. Que o afeto circule na família de vocês, para que essa primeira morada, que é o seu útero, que é o seu ventre, possa ser um céu para o seu bebê, para o seu filho e para sua filha, ok? Tchau!